Quero hoje falar sobre o abandono. Sabemos que hoje vivemos num mundo de abandono. O abandono do lar, o abandono da esposa, o abandono do emprego, o abandono dos filhos, abandono da família. E o pior, o abandono do próprio Deus. Estão abandonando a palavra, estão abandonando o Criador. Veja bem, as causas são diversas, mas a realidade é que estão distanciando dos caminhos do Senhor. Veja bem, está lá em Mateus 27:46, abandonaram a Deus. Então isso resulta para a humanidade, para o homem, um grande sofrimento. Mas eu gostaria de relatar o informativo de uma entrevista de uma psicóloga famosa, renomada, chamada Juliana Borgia. Veja bem, ela debateu a respeito de um tema, a separação das famílias e do lar. Veja bem, o afastamento dos filhos, materno ou paterno, traz grande prejuízo psicológico, que vai repercutir o resto da vida, com traumas, desequilíbrio, transtorno. Veja bem, a criança que passa por essa situação, ela é uma criança que não tem autoestima, insegura, medrosa. Veja bem, ela tem dificuldade de relacionamento, segundo a doutora Juliana. Ela tem complexo de inferioridade. Veja bem, ela não possui autoconfiança. Você sabia que o jovem de hoje em dia não consegue nem se manter? Você tem notado que o jovem hoje anda amparado pelos pais? Os nossos jovens atuais têm curso superior, faculdades, mas não paga sequer uma morada, não sequer sustenta o seu alimento. Veja bem, como será o mundo do dia do amanhã? Qual é o preparo do jovem para os líderes, futuros líderes do planeta? Mas quero falar das pessoas humilhadas, abandonadas, as pessoas que sofrem, as pessoas que têm dor, do desprezo, da humilhação. Eu quero te trazer uma notícia de Deus para você. Deus está te protegendo dia a dia. É Deus que te conforta. É Deus que tem suprido os seus alimentos, sabia? Deus tem dado livramento. Deus tem providenciado. Deus tem cuidado da tua saúde, do teu lar. Deus tem acalentado esse seu coração. Você está viva, graças a Deus. Porque se não fosse Deus na tua vida, eu não sei o que seria de você. Por tanta humilhação, por tanto desaforo, por tanto abandono, você foi muito afrontada. Mas Deus foi contigo e continua contigo. Creia nessas palavras que eu estou dizendo para você. Creia. Veja bem, eu gostaria de falar alguma coisa, o seguinte. Você sabia que Jesus, todas as vezes que ele tinha compaixão, saía virtude? Porque quando sai virtude, é um mistério, tá? Quando sai virtude de Jesus, acontecia um milagre. Então, veja bem, misericórdia é para as pessoas injustiçadas, mas a virtude é um milagre. É algo extraterrestre, ninguém consegue, é além das forças desse mundo. E Jesus, eu
vou contar três fatos. Primeiro, a cura dos 10 leprosos. Veja bem, Jesus saiu e estava indo para Jerusalém e resolve passar por Samaria e Galileia. E entra numa aldeia e vem 10 leprosos. Esses 10 leprosos ficaram de longe e gritou: mestre, tenha compaixão e misericórdia de nós. Jesus parou e olhou. O coração de Jesus falou: olha, como será a vida dessas pessoas? O leproso, ele é repudiado, ele é levado fora da cidade, ele não pode ter contato, ninguém se lembra deles, eles devem ter sofrido muito. E aquela compaixão no coração de Jesus virou um milagre. E ele curou aqueles 10 leprosos. Por quê? Quando nós podemos explicar o que é uma compaixão, é como se fosse uma grande dó. Veja bem, eu vou te contar outro fato. A viúva de Naim, cidade de Naim. Veja bem, Jesus estava entrando na cidade de Naim com uma grande multidão. Ele, a multidão e seus discípulos. E de dentro da cidade de Naim estava saindo um velório, a viúva, seu filho, no caixão. E todo mundo sabe que o cemitério é fora da cidade. E na entrada da porta da cidade foi um encontro das duas multidões. Jesus entrando, o velório saindo. Eu gostaria de destacar que ali foi o grande encontro entre a vida e a morte. Jesus parou, o velório parou, Jesus perto do caixão, nada comoveu, era um velório como um outro qualquer. Mas de repente a viúva começa a chorar aquele choro de horror, e clamando e lamentando: meu único filho, tudo que eu tinha, o que eu vou fazer? Eu não tenho ninguém por mim, misericórdia, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Jesus olhou para aquela viúva e o coração de Jesus comoveu. E a palavra de Deus diz que Deus bateu no esquife, que é o caixão, e o filho dela levantou. Então, mais uma vez saiu virtude de Jesus. Vou contar uma outra parte, que é fato bíblico, entre os 3 irmãos. Havia 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E era tão amigo de Jesus que todas as vezes que Jesus ia para Betânia, ele passava na casa desses 3 irmãos. E ali ele ficava 1 dia, 2 dias, 3 dias, ele descansava. Só que Jesus tinha um hábito, aonde ele chegava, ele pregava a palavra, o reino de Deus. E quando ele sentava para pregar a palavra, acontecia um porém. Maria sentava aos pés de Jesus e olhando para ele ficava ouvindo todas aquelas palavras, aprendendo com o Mestre Jesus. Enquanto Marta estava ocupado com o serviço, com a limpeza, com a casa. Só que aconteceu um fato. Um dia Jesus saiu, estava distante, e Lázaro estava doente. Marta mandou um recado para Jesus voltar, porque Lázaro estava doente. Jesus não voltou e Lázaro morreu. Quando Lázaro morreu, fazia 4 dias que havia enterrado, Jesus chega. E quando Jesus chegou à casa, Marta foi encontrar Jesus e falou: Senhor, você não veio, meu irmão morreu. Jesus falou: aqui está a ressurreição. Marta falou: mas eu sei que no último dia vai ressuscitar. Jesus falou: não, eu sou a ressurreição e a vida, creia. E Jesus deixou ela falando e entrou. Mas quando chegou Maria, que abraçou Jesus, não falou nada e começou a chorar, Jesus o abraçou e falou para ela: me leva. Aonde puseram ele, me leva. E saiu virtude. E teve outras virtudes, né? Amém? Que Deus